E aí, galera, beleza? Hoje falaremos um pouco sobre a Era Vargas. Esse é um assunto que cai bastante no Enem e é um assunto relativamente grande, por isso eu decidi dividi-lo em dois vídeos. No primeiro, falaremos sobre o governo provisório e o governo constitucional. Já no segundo vídeo, falaremos mais propriamente sobre o Estado Novo, que é o assunto que mais cai em questões de Enem. Mas é preciso a gente entender o governo provisório e constitucional para então entendermos de fato como é que surge o Estado Novo e como é que ele vai se configurar politicamente, economicamente e socialmente. Ok? Beleza? Bom, gente, o que estava acontecendo no governo provisório? O governo provisório é um governo de transição daquele governo da República Velha para o governo que estava por vir do governo Vargas. Para fazer essa transição, Getúlio decide centralizar todas as decisões do Estado brasileiro em torno da presidência da República. Então, o que é que ele vai fazer a partir dessa centralização? Politicamente falando, ele fecha o Congresso, nomeia interventores de sua confiança para governar os estados brasileiros e suspende as eleições. Economicamente falando, o que ele vai fazer? Ele também vai centralizar todas as decisões do mercado brasileiro na presidência da República, colocando o Estado, intervindo mais no Estado, ou intervindo mais no mercado a partir do Estado. Bom, mas por que ele faz isso? A gente sabe que a crise de 29 ainda estava repercutindo no Brasil naquele período. E, como o Brasil era um país basicamente agroexportador e vivia basicamente da venda do café, e a crise de 29 afetou os estados, ou pelo menos afetou os países que mais compravam café brasileiro, então era necessário tomar algumas atitudes para que os cafeicultores não quebrassem e, consequentemente, o Estado brasileiro quebrasse de vez. Bom, então, o que ele vai fazer, Getúlio Vargas? Ele vai criar o Conselho Nacional do Café em 1931. Esse Conselho Nacional do Café, ele vai atuar no sentido de controlar os preços do café, ok? E financiar os cafeicultores para que eles não quebrassem. Então, três grandes medidas ele vai tomar a partir disso. Para controlar o preço do café internacionalmente falando, ele vai queimar os estoques excedentes de café para que não houvesse muito café no mercado externo e, consequentemente, o preço do café não baixasse. Vai comprar esse café para se utilizar no mercado interno brasileiro. E, em terceiro lugar, vai mediar um financiamento dos cafeicultores por parte dos banqueiros ingleses. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso só por uma medida econômica, do Estado brasileiro quebrar, que já é muita coisa? Não. Ele também queria angariar, ele queria também agregar a simpatia dos cafeicultores brasileiros em seu governo. Ok? Ao lado disso, uma outra medida econômica muito importante que Getúlio Vargas vai tomar. Ao lado dessa ajuda financeira aos cafeicultores, ao lado dessa intervenção do Estado na economia aos cafeicultores, ele também vai fazer com que o Estado brasileiro ele passasse a ser, de certa maneira, um empresário. Ou seja, ele vai substituir as importações. O que se importava, ele vai passar a produzir os produtos aqui para fazer com que o Brasil não gastasse tanto dinheiro importando produtos de fora. Essa política econômica que o Getúlio vai tomar vai repercutir durante muito tempo no Brasil no que os historiadores e no que os estudiosos em geral chamam de nacional-desenvolvimentismo. E como medidas na centralização da sociedade brasileira, o que ele vai fazer? Bom, ele vai pegar os sindicatos brasileiros e vai tentar centralizar os sindicatos brasileiros, vai tentar cooptar os sindicatos brasileiros em torno do Ministério do Trabalho, que era comandado na época pelo Lindolfo Collor, que foi o avô do Fernando Collor. Por que ele faz isso? Bom, de certa maneira ele faz isso uma forma de Getúlio, só para complementar essa informação, Getúlio sempre foi um grande articulador da política. Ele queria articular os vários grupos de diferentes interesses em torno do seu governo. E ele faz isso com sucesso. Vocês vão ver que durante o Estado Novo, a gente vai ter a figura, por exemplo, do sindicalista pelego, que era o sindicalista que, ao invés de trabalhar em prol da sua classe social, em prol da sua classe profissional, ele vai ser como se fosse um agente do governo infiltrado nos sindicatos, oriundo justamente dessa época. Essas medidas centralizadoras vão gerar insatisfação por parte de alguns grupos políticos, principalmente de São Paulo. Por quê? A gente vai ver que
Durante a nomeação dos interventores dos estados brasileiros, uma dessas nomeações vai gerar um grande problema, que vai ser a nomeação do interventor João Alberto, do tenente João Alberto, que era um tenente paraibano, que vai ser escolhido para governar o estado de São Paulo. Os paulistas, logicamente, vão ficar muito insatisfeitos, já estavam insatisfeitos por causa da Revolução de 30, que vai impedir um novo governante paulista, que no caso era Júlio Prestes da época, certo? E a nomeação desse interventor, né, gerou ainda mais insatisfação para o grupo político de São Paulo. Uma outra questão que estava fazendo com que o grupo político de São Paulo ficasse muito insatisfeito com Getúlio foi o fechamento do Congresso e também a demora de Getúlio Vargas de criar uma nova Constituição que substituísse aquela da República Velha, de 1891, certo? Então, esses grupos políticos vão se articular e vão conspirar contra o governo de Getúlio Vargas. A imprensa paulista, ou boa parte da imprensa paulista, acusava Getúlio de ser um ditador, certo? E alguns grupos sociais também estavam nessa mesma onda da imprensa, negando ou pelo menos criticando o governo de Getúlio Vargas, essa centralização do governo de Getúlio Vargas e a demora na promulgação de uma nova Constituição brasileira. Bom, quando é que esse movimento vai estourar? Quando é que esses ânimos realmente vão estourar e ser colocados em uma revolta de fato? Vai ser no ano de 1932, na Revolução Constitucionalista. Bom, a Revolução Constitucionalista, ela é derrotada militarmente falando pelo governo de Getúlio Vargas, mas ela é vitoriosa moralmente falando, porque as suas duas principais reivindicações são atendidas. Em primeiro lugar, o interventor João Alberto é afastado e é colocado no lugar uma pessoa que era do grupo político dos paulistas, e Getúlio Vargas acelera o processo da criação da nova Constituição, já em 1933, pela criação da Assembleia Nacional Constituinte. Bom, o governo provisório é marcado basicamente por esses fatos. E então vamos para o governo constitucional de fato, que vai do ano de 1934 a 1937. No governo constitucional, temos basicamente, né, em termos da política maior, a criação da Constituição. A Constituição ela traz marcos importantes e duas grandes reivindicações da sociedade brasileira são levadas em conta no debate da criação da Constituição de 34. O primeiro deles trata-se do movimento das sufragistas, do voto feminino. Já era a realidade desde 1927 pelo voto da cidadã Celina Guimarães no município de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Né? Mas torna-se política oficial levada em conta na Constituição a partir daquele período. Bom, uma outra reivindicação importante vai ser a consolidação dos leis do trabalho, que é colocada na Constituição, que é prevista na Constituição de 34, mas será colocada em prática apenas durante o governo do Estado Novo, em 1943. Entretanto, esse é um ganho muito importante da sociedade brasileira no período. Bom, gente, a Constituição de 34, ela dá um ar de certa legalidade do governo de Getúlio, né? Ela consegue abafar um pouco os ânimos, né, das insatisfações políticas, mas isso não quer dizer que as insatisfações, as inquietações políticas, elas acabam naquele período. A gente tem, internacionalmente falando, uma polarização muito grande, uma polarização ideológica muito grande entre os comunistas e os fascistas, em que essa polarização ela encontra ecos aqui no Brasil, né? O Brasil vai ser um espelho dessa polarização mundial, dessas duas grandes ideologias, em que elas tomam forma a partir de dois grandes blocos ideológicos. O primeiro deles é a associação, né, a Ação Integralista Brasileira, comandada por Plínio Salgado, e a Aliança Nacional Libertadora, comandada em grande parte pelo seu presidente de honra, Luiz Carlos Prestes. É verdade que o governo getulista ele tinha uma certa simpatia pelo fascismo, que era a doutrina principal da Ação Integralista Brasileira. E o crescimento da Aliança Nacional Libertadora incomodava muito o governo, né? Porque eles tinham pretensões socialistas, comunistas, e que o governo ele queria impedir a todo momento uma nova revolução de 1917, que foi a Revolução Russa, aqui no Brasil. Bom, gente,
Getúlio estava se incomodando muito com o crescimento da Aliança Nacional Libertadora, com o crescimento dos seus filiados, com o crescimento da sua atuação, então decide fechar os núcleos da Aliança Nacional Libertadora em 11 de julho de 1935. O fechamento da Aliança Nacional, dos núcleos da Aliança Nacional Libertadora faz com que os comunistas eles entrem em ação de fato. Só que foi uma ação muito desmantelada, muito pouco programada e muito acelerada, certo? Que foi tomada pela Aliança Nacional Libertadora e que deu forma ao movimento da Intentona Comunista de 35. Esse movimento é logo abafado, ele tem sucesso durante alguns dias aqui no Rio Grande do Norte, certo? Ele toma o estado do Rio Grande, os comunistas tomam o estado do Rio Grande do Norte durante apenas 2 dias, mas logo o exército getulista ele abafa todo o movimento e decide colocar os comunistas à margem da sociedade, à margem da lei. Bom, gente, para finalizar esse período, temos também que, para acabar de vez com os comunistas, o governo, e principalmente os ministros de Getúlio, articulam uma espécie de fake news da época para fazer com que os comunistas fossem colocados em legalidade de uma forma sumária, né? E para justificar um certo fechamento do governo, um certo autoritarismo, uma certa centralização de fato do governo a partir do Estado Novo. Bom, essa fake news chamou-se de Plano Cohen, que teve como articulador principal um camarada chamado Olímpio de Mourão Filho. Né? Essa fake news foi distribuída amplamente pela imprensa, certo? E ela serviu de justificativa para o fechamento sumário do governo. Bom, gente, para o governo provisório e o governo constitucional, esses são os principais pontos. Até a próxima aula do Estado Novo. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, certo? E acionar o sininho e não se esqueça de acompanhar as próximas aulas. Valeu?